10h17, retoma a notícia de última hora. Registrou-se há momentos uma explosão num prédio de habitação, no entroncamento. Os moradores do prédio estão a ser retirados. Pedro David trabalha na TVI, está no local. Pedro, bom dia. Já há mais informações sobre esta explosão? Bom dia. Neste momento consegui confirmar mais algumas coisas, nomeadamente com alguns dos moradores deste edifício, portanto, onde houve esta explosão e, ao que tudo indica, por causa do gás, visto que há umas obras para a instalação de gás canalizado neste prédio. Deverá ou poderá ter havido uma perfuração, portanto, indevida e que encheu a coluna de respirador do prédio e também, provavelmente, o túnel do elevador de gás, e por algum motivo em que foi acionada a luz ou até mesmo o elevador, deu-se a explosão. Eu tenho junto a mim um dos moradores que estava no interior da sua habitação quando se deu a explosão. Fernando, o que é possível descrever do momento em que houve essa explosão? Senti um grande abalo, mas pensei que até que fosse uma grua, alguma grua que tivesse montado e que tivesse caído em cima do prédio, mas abeirei-me à janela, não vi nada anormal, mas tentei sair de casa e foi o que foi difícil. O que foi difícil porque tive que forçar a porta para eu conseguir sair. Ok, esse é para já o testemunho de um dos moradores deste prédio. Neste momento estou a verificar que a Proteção Civil e a Polícia, tal como os bombeiros, estão a evacuar todo o edifício que está ao lado. Evacuaram já esse edifício também onde se deu a explosão. Isto com receio de outras fugas de gás e que venha a provocar outras explosões. Quanto a feridos, para já confirmados, ligeiros, e fui eu que verifiquei, portanto, a confirmação é esta: vi um bombeiro ligeiramente ferido porque deram-se duas explosões. Uma primeira explosão, portanto, que foi esta que este residente, o Fernando, acabou de relatar, e depois, já na presença dos bombeiros e da polícia, deu-se uma segunda explosão quando os bombeiros iam para entrar no edifício. O porquê desta segunda explosão não posso adiantar, não sei, talvez tenham acionado ou o elevador ou novamente a luz. O que acontece nesta segunda explosão é que, depois de se dar a segunda explosão, o edifício ficou efetivamente sem luz. Portanto, antes desta segunda explosão, ainda havia corrente elétrica no prédio. Daí a possibilidade desta segunda explosão acontecer devido novamente ao acionamento ou do elevador ou das luzes. E foi nessa segunda explosão que o bombeiro ficou com ferimentos ligeiros. Portanto, neste momento são as informações possíveis de recolher. Pedro, deixa-me só fazer mais uma pergunta. De uma primeira observação, há muitos danos materiais a registrar nesse prédio? No prédio, os danos materiais estão visíveis, portanto, no hall de entrada do prédio, em termos da porta. Na parte traseira do prédio, portanto, o prédio é todo rodeado de lojas no resto do chão. Na parte traseira do prédio há também algumas lojas que os vidros se partiram. Outros foram partidos pelos bombeiros precisamente para verificar se havia focos de incêndio ou não. A explosão, o prédio tem tem 6 andares. Para verem o impacto da explosão, houve telhas, portanto, que voaram, portanto, com a explosão. A explosão foi cá em baixo, deu-se cá em baixo, mas foi pelo prédio acima, e daí também que tenha provocado alguns danos nas portas das habitações, tal como foi descrito há pouco pelo habitante, o residente neste prédio, em que provocou dificuldades em saírem das casas, visto que não conseguiam abrir-se as portas. Mas neste momento o prédio está evacuado e estão a evacuar, portanto, evacuaram já algumas pessoas mais idosas do prédio que está ao lado. Obrigada, Pedro, por esta descrição. Pedro David, funcionário da TVI, testemunha desta explosão num prédio, no entroncamento. Contabilizaram-se então duas explosões, a segunda já quando os bombeiros estavam no local. De resto, o único ferido aparentemente é mesmo um bombeiro. Os danos materiais são visíveis, como podemos perceber por esta descrição em direto ao telefone.
10 horas e 23 minutos agora, à altura de sabermos como é que